Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Cumprimentos aqui pela presença na nossa comissão. E gostava de começar, Sr. Ministro, por uma citação de Eurípides, que disse há muitos anos: as palavras da verdade são simples. E eu acho que o que era útil hoje, Sr. Ministro, é que dissesse a verdade sobre o investimento público. E vou recordar aquilo que já sabe bem. O atual Primeiro-Ministro dizia em 2015: essa ideia peregrina de que é possível relançar uma economia sem haver aumento significativo do investimento público é uma ideia absolutamente fracassada. Ora, pasme-se que o investimento nessa altura, em 2015, era bem superior ao investimento público atual. Porque, Sr. Ministro, não há como fugir às palavras simples da verdade. Isto já é o terceiro orçamento em que o senhor apresenta aumentos do investimento que depois não se concretizam. As contas da execução orçamental em 2017 mostram que o investimento em 2017, o investimento público, foi menos 850 milhões do que era orçamentado. Mas mais, em 2017 o investimento foi 4.100 milhões de euros, foi inferior ao investimento de 2015, investimento esse que tanto criticaram. Agora, podemos ir mais longe, Sr. Ministro, e que se começarmos, por exemplo, a excluir as administrações locais e regionais, porque estas são decisões que não dependem do seu governo, então a queda ainda é mais chocante. A diminuição acumulada do investimento público central, da administração central, foi 17% nos últimos 2 anos. Estas, Sr. Ministro, são as palavras da verdade. E a conclusão inevitável é que os senhores estão a melhorar o saldo orçamental à custa do investimento público, porque se cumprissem o orçamentado, as metas não seriam cumpridas. Vamos criar condições, senhora deputada. Muito obrigada. E, sobretudo, e é muito mais grave, estão a causar direta e seriamente uma degradação na qualidade dos serviços públicos, como experimentámos dolorosamente no ano passado, em matéria de proteção e defesa das pessoas, que é, francamente, as funções básicas que o Estado, em muitas situações, não cumpriu. Infelizmente, Sr. Ministro, tem outro tema para tratar e que não é motivo para risota, como está a fazer aí, não há motivo nenhum para nos rirmos sobre isto. O anterior governo reduziu os pagamentos em atraso das administrações públicas em 3.800 milhões de euros. Com este governo, em 2 anos, os pagamentos em atraso já voltaram a aumentar. Agora o Sr. Ministro fala na saúde da economia, falou muito na saúde da economia. O problema, Sr. Ministro, é a saúde na saúde. Porque em 2017 os pagamentos em atraso nos hospitais atingiram 837 milhões de euros, que é 400 milhões a mais do que em 2015. Desde 2012 que o anterior governo fez um esforço significativo para reduzir os pagamentos em atraso. Aliás, nos hospitais diminuíram em 72% entre 2011 e 2015. E com o seu governo todo este esforço foi por água abaixo. Os pagamentos em atraso, Sr. Ministro, são uma nova forma de austeridade para o déficit em contabilidade pública, só que é encapotada. Não aparece no orçamento, não se fala, não é transparente. Sr. Ministro, o Governo acelera a recuperação de rendimentos para certas pessoas, mas diminui muito o rendimento para outras, que são os fornecedores de bens e serviços ao Estado, em particular no setor da saúde. E são pessoas que também, a quem é devido estes rendimentos, são pessoas, Senhora Deputada. Tivesse o Estado pago a tempo e horas os seus fornecedores e cumprido os seus compromissos, as contas do déficit eram diferentes. Mas o que é muito preocupante é as consequências para as pessoas. E nós vimos estas consequências muito graves nos terríveis incêndios de junho e, sobretudo, de outubro. E vimos as consequências todos os dias nas escolas públicas. Pragas sucessivas de ratos, comida mal cozinhada, vermes nas cantinas. E vemos as consequências todos os dias nos hospitais, porque os enfermeiros denunciam corajosamente esta situação. E eu vou... Senhora Deputada,
Vamos criar, senhores deputados, vamos criar condições para a intervenção da senhora deputada Inês Domingos acontecer com tranquilidade. Muito obrigada, senhores deputados. Senhora deputada Inês Domingos, por favor. Sr. Ministro, Senhora Presidente, eu agradeço. Isto realmente eu percebo que seja incomodativo, mas nós temos que falar a verdade e, portanto, é para isto que estamos aqui. E por isso eu gostava de referir algumas notícias, confrontá-lo com algumas notícias, Sr. Ministro. Escolas sem dinheiro para aquecer salas e renovar material. Uma notícia de janeiro. Auxiliares prometidos pelo Governo chegam a conta-gotas. Doentes esperam 4 anos por consultas, especialmente em urologia e neurocirurgia. E a espera para consultas prioritárias chega aos 2 anos, Sr. Ministro. Como é que isto é um serviço público decente? Gripe deixa urgência em ruptura. Grande Lisboa e Setúbal num mar de macas. Sr. Ministro, o Estado tem funções prioritárias e funções básicas que, infelizmente, muito por culpa dos cortes no investimento e pelos pagamentos em atraso, não estão a ser cumpridas. São situações de chocante desigualdade e desinteresse do Estado. Só que do Bloco, por parte do Bloco e do PCP, não ouvimos nada, aliás, só ouvimos defesa do Governo. Continuam a defender a opção deste Governo de cortar investimento público para níveis inferiores do anterior Governo. Este é o 3º orçamento, Sr. Ministro, o seu 3º orçamento e o 2º ano civil completo de governação e, portanto, era útil que parasse de usar desculpas e assumisse as escolhas que fazem. O anterior Governo, do PSD-CDS, herdou um Estado social em quase falência. E as escolhas do Sr. Ministro estão a levar agora o Estado social à penúria total. Como é que vai corrigir, Sr. Ministro, esta situação para cumprir mesmo com as funções básicas de segurança, educação e saúde? E uma terceira questão, Sr. Ministro, que é também muito importante para nós e grave e gostávamos de alertar. As tabelas de retenção na fonte publicadas pelo Governo pôs os contribuintes a pagar mais do que expectavelmente vão pagar de IRS este ano. Neste momento, estas tabelas de retenção são efetivamente uma cativação do lado da Receita. São cativações sobre os cidadãos. Não é uma previsão normal de retenção na fonte que depois tem uma liquidação final. É o Governo a decidir cobrar mais do que o contribuinte vai previsivelmente pagar. A taxa de retenção foi fixada propositadamente acima da taxa de IRS e isto tem 3 problemas graves. O primeiro é que o Estado está a pedir, salvo seja, um empréstimo forçado e injustificado aos cidadãos. Os cidadãos não vão receber os juros desse dinheiro. Ao invés, o que o Estado vai fazer é vai ter dinheiro em caixa a custo 0. E este problema é diferente do funcionamento normal da retenção na fonte. Porque aqui os senhores sabem que vão ter de devolver mais dinheiro no final do ano, aliás, no ano seguinte. É também uma prática errada de gestão das finanças públicas, porque o Governo está a antecipar receita para gastar no ano presente e atira para o futuro o custo da devolução. E o terceiro ponto, Sr. Ministro, é quando é que atira o custo? A devolução, neste caso, é nitidamente uma jogada eleitoralista. Lamento, não sei se... Bom, já deve saber, não é? Porque deve ter pensado nisto nestes termos. Isto é muito criticável na perspectiva democrática. Os senhores atiram a devolução deste IRS para um período pré-eleitoral e os portugueses vão receber de volta o que lhes é devido em cima das eleições. E para terminar, Senhora Presidente, queria só dizer que este é um tratamento democraticamente degradante dos cidadãos, deveria ser corrigido e trata uma eleição como uma mercearia que nos parece absolutamente inusitado, parece-nos inusitado. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu gostava de saber é porque é que não permite que os cidadãos recebam o dinheiro que lhes é devido no momento em que lhes é devido. Muito obrigada.